Na Rádio Brasil, entrevista. Muita satisfação que eu converso hoje ao vivo aqui no Estúdio da Brasil com o vereador André Amaral, ele que é vereador pelo PL em Valinhos. Vereador, muito bom dia. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos que acompanham a Rádio Brasil. Uma grande satisfação estar aqui com vocês. Vamos falar um pouquinho, para começar, de eleições, né? Estamos aí às portas já das eleições municipais deste ano. Muita coisa acontecendo nas cidades, muitas articulações, e eu entendo que recentemente o senhor mudou de partido, foi para o Partido Liberal. A eleição tem alguma coisa a ver com essa mudança? Como é que foi feita essa articulação? Sim, eu mudei de partido, eu estive durante quase todo o mandato no partido da prefeita, né? Eu ajudei a eleger a prefeita num movimento em que grande parte da cidade acreditava que seria um governo pautado naquilo que foi apresentado como os principais valores. E com um ano de governo, nós vimos grande parte do secretariado da prefeita saindo do governo, justificando as saídas pelo motivo de que não queriam assinar alguns tipos de contrato que estavam sendo pressionados a assinar. Eu vi a concretização de um contrato de superfaturamento ser assinado no dia 29 de dezembro do primeiro ano de governo. Acabei tentando buscar explicações. Sem ter explicações, eu declarei a minha independência do governo, né? Entreguei a liderança de governo também no dia 11 de janeiro de 2022. Um contrato de 7.165.000 de material escolar, que já o Ministério Público de Contas, ligado ao Tribunal de Contas, concluiu que havia 4,6 milhões de superfaturamento. Na ocasião, em março, nós tivemos inclusive uma denúncia para pedido de abertura de comissão processante. Eu fui um dos vereadores que votei a favor para que pudesse haver uma investigação em torno do tema, dado que os indícios eram muito fortes de sobrepreço. A maioria dos vereadores acabou achando que não valia a pena abrir. Eu votei favorável pela abertura, e o que a gente viu depois foi esse processo se repetindo, né? A prefeita, ela tem 3 ações civis públicas protocoladas pelo Ministério Público e acolhidas pela Justiça, ações que estão em andamento, que dizem respeito a sobrepreço. É a primeira prefeita na história de Valinhos que tem ações civis públicas abertas durante o período de mandato. Fora isso, tem mais uma outra ação de um outro tema. Então eu percebi que eu precisava achar um outro espaço para que eu pudesse dar continuidade ao trabalho que nós realizamos em prol do bem comum, com os valores que me guiaram até aqui, de transparência, de busca de um uso eficiente da máquina pública, diminuição da burocracia, um trabalho que a prefeitura apoie também o terceiro setor como protagonista dentro desse trabalho de construção de soluções também para a cidade. E por conta disso eu achei que o PL era um local onde me daria essa possibilidade. O PL eu já tenho uma história pessoal com o PL a partir da minha tia, que foi secretária da Educação, minha tia Maria Cecília Amaral, secretária do Dr. Vitório, um dos grandes prefeitos, das grandes lideranças da nossa cidade, dos últimos prefeitos que nós tivemos. O senhor Dunga Santos, que um grande conselheiro, um grande amigo, né, que participou também do governo do Vitório como secretário, como chefe de gabinete, e isso me fez entender que dentro de Valinhos o PL já tem uma história construída e que valia a pena nós irmos por esse caminho. E nós lá iremos apoiar o vereador Franklin, um colega de Câmara também, e que está sendo apoiado por um grupo de pessoas também insatisfeitas com os rumos que a cidade foi tomando, sobretudo após esses escândalos que aconteceram lá no primeiro e segundo ano de governo, uma crescente ocupação dos principais cargos políticos da cidade com pessoas totalmente desconectadas e descomprometidas, até essa é a nossa sensação, com os rumos da cidade de Valinhos, né? Pessoas que vieram de fora, caíram meio que de paraquedas e que continuam fazendo seus trabalhos e que nós acreditamos que daqui a pouco, passando o processo eleitoral, vão voltar para suas cidades, né? Nós entendemos que precisa haver um grupo de valinhenses
que se organize e que supere as diferenças, às vezes até ideológicas, para que a gente possa trazer de novo os rumos da cidade para que os valinhenses estejam governando para os próprios valinhenses. Valinhos, né? Os dois últimos prefeitos de Valinhos, né? Tanto o Cleiton quanto o Orestes não conseguiram se reeleger. E o valinhense se mostra muito crítico, né? Aos prefeitos, né? Conforme o mandato vai andando. Tu tem alguma opinião a respeito disso? Por que isso está acontecendo na cidade de Valinhos, né? Por que eleição após eleição, a população valinhense parece querer uma mudança daquele tipo de governo que está no poder? Tiago, eu acho que esse é uma questão que não é só em Valinhos, né? Nós temos uma crise de representatividade que é nacional. As pessoas não se sentem representadas pelo político eleito, justamente quando há um distanciamento muito grande entre aquele que é o representante eleito e o representado que o colocou lá para fazer uma conexão. Então, eu percebo que os outros dois prefeitos que passaram, o Cleiton e o Orestes, eles tiveram dificuldade de fazer essa conexão com a população. Dentro do governo do ex-prefeito Cleiton, nós tivemos algumas questões graves também que acabaram sendo investigadas no final de governo, uma fragmentação do prefeito com o vice-prefeito, e acabou gerando, na verdade, uma falta de unidade entre o grupo que havia colocado. E eu vejo que o Orestes, diferente desse, vamos dizer assim, desse escândalo de questões de corrupção, né? O que ele pegou foi um período de pandemia em que, na minha visão, ele não fez uma boa gestão nesse período. O Dr. Orestes, ele acabou fazendo uma boa gestão fiscal da cidade, equacionando dívidas que tinham ficado do governo anterior, por exemplo, que havia criado a Valeprev e não havia repassado nada para a Valeprev. O Dr. Orestes, ele fez um saneamento fiscal, mas a pandemia, o comportamento dele na pandemia de simplesmente fechamento total e falta de diálogo, acho que impediu ele de concluir um trabalho e acabou desconectando um pouquinho da população. Eu vejo que o governo atual, ele passa pelas duas questões, né? Um questionamento muito grande em relação à responsabilidade no uso do dinheiro público, que se nos 6 primeiros meses de governo existia um clima muito favorável no Paço de alguém que veio de fora da política e poderia fazer um governo diferente, pautado pela transparência, pela ética e pela eficiência no uso do dinheiro público, no segundo semestre isso começa a ruir quando o próprio grupo da prefeita vai saindo dizendo que não vai assinar os contratos que a prefeita está pedindo assinar porque estão forçando a assinar contratos com sobrepreço. Então já há um questionamento moral, de ordem moral, o que leva também um isolamento e um distanciamento da população. Nós ficamos boa parte do tempo sem um serviço adequado de zeladoria, de cuidado com a cidade, e acredito que isso faz com que nas pesquisas demonstrem hoje, né, a população uma altíssima taxa de rejeição, batendo cerca de 70% de pessoas que rejeitam o governo atual. Acredito que se a população é bastante crítica, também é um pouco de fruto de como os políticos estão conduzindo os seus trabalhos. Vou fazer uma provocação aqui, mexer num vespeiro e fazer uma provocação a você. Valinhos, politicamente falando, eleitoralmente falando, sempre foi uma cidade muito conservadora, com voto de direita, nunca teve um prefeito de esquerda, a própria composição da Câmara dos Vereadores mostra isso. Na última eleição presidencial, inclusive, o ex-presidente Jair Bolsonaro, no segundo turno, recebeu 46.594 votos, Lula recebeu 25.699 votos, quer dizer, Bolsonaro teve muito mais voto do que o presidente Lula. Agora, tanto você quanto Franklin, né, e a gente que acompanha a política de Valinhos percebe isso, são políticos ligados à direita, mas em vários pontos políticos que diferem muito do bolsonarismo, daquele bolsonarismo que, por exemplo, na pandemia foi um bolsonarismo que era extremamente negacionista, com vacina, provocador.
Tanto você quanto o Franklin, não, né? São vereadores que defendem a saúde pública, o uso de vacinas, enfim, e vários outros aspectos mais radicais do bolsonarismo. A gente não percebe isso nem em você nem no Franklin. Contudo, né, ambos estão hoje no PL, e Franklin tem hoje um apoio de alguns setores do bolsonarismo. Isso é porque essa eleição especial, tão próxima, né, da última eleição presidencial, ainda é uma eleição polarizada? Eu acho que a polarização na política, ela sempre acontece, e sobretudo nas democracias mais desenvolvidas, quando você tem um número menor de partidos, né? E em algum modo ela é importante até para você colocar as evidências, né? As sombras, as luzes, e evidenciar os problemas e trazer ao debate as diferentes propostas de solução dos problemas. Eu tenho um certo cuidado, na verdade, quando a gente acaba às vezes rotulando e usando os rótulos que estão por aí, de esquerda, direita, tudo mais, porque parece que vira uma disputa de dizer assim, de que lado você está ou você é contra quem, né? Uhum. Então, eu tenho procurado pautar a minha carreira durante esse processo em que eu estou fazendo parte do serviço público, muito num pragmatismo de tentar ouvir as diferentes visões para compreender como é que elas enxergam, né, a solução dos problemas. E eu digo para você, Thiago, e quando eu converso com as pessoas, independente se a pessoa poderia ser rotulada de esquerda, direita, né, se votou no Lula, no Bolsonaro, todas elas, de algum modo, elas enxergam os problemas da cidade, mas elas têm diferentes perspectivas e diferentes propostas de soluções. Eu trago da minha casa os valores, né, da família, das tradições, muito enraizados na minha história. Meu avô foi fundador dos Vicentinos em Valinhos, dos meus pais eu recebi a fé, o amor pela família, fui atrás de criar uma família, meus três filhos valinhenses. Então eu prezo muito por esses valores, mas isso não significa que eu não deva conversar com os demais para tentar, na medida da conversa dos diferentes pontos de vista, tentar trazer também para o meu mandato e para as propostas de soluções aquilo que é mais viável ou aquilo que é melhor fundamentado. Nem sempre aquilo que talvez eu ache que seria o ideal é aquilo que talvez vai ser concretizado dentro de um processo que a gente analisa a realidade friamente. Então, eu acho que o Bolsa Família, ele precisaria existir? Idealmente não. Idealmente, ninguém precisaria necessitar do Bolsa Família, de uma transferência de renda. Seria bom que todo mundo tivesse empregado, tivesse renda. Mas eu posso idealmente pensar isso. Mas quando eu olho para a realidade do desemprego, quando eu olho para a realidade da vulnerabilidade das famílias, muitas mães solo, que às vezes precisam, na verdade, cuidar de uma família, é impossível eu dizer que não exista necessidade de um programa de transferência de renda. Então, aquilo que às vezes as ideologias colocam como um mundo ideal é interessante para uma perspectiva que nos aponte um caminho para nós trilharmos. Mas se nós nos desconectarmos da realidade, a gente, quando eleito, a gente parte para um discurso de tribuna que às vezes vira mais um debate ideológico para dizer qual que seria o mundo ideal, e a gente se desconecta da realidade para, com o diferente que foi eleito, que representa também na Câmara uma parcela da sociedade, construir as soluções concretas que de fato precisam ser construídas. Então, eu tenho pautado o meu trabalho assim. A minha ida para o PL é uma ida por concordar com alguns valores, mas por espaço que eu estou encontrando para trabalhar dessa forma, né? Não simplesmente para defender discurso ideológico de A ou B, mas para tentar, dentro desse espaço que, aceitando um convite que me foi feito, né, entender que é possível, com um grupo de pessoas que pensa dessa mesma forma, construir as soluções que Valinhos precisa, né, pautado em alguns valores, abraçando alguns valores, mas sem abrir mão de dialogar com aqueles que pensam diferente para a gente construir as soluções que Valinhos precisa. Fora do ar, a gente conversava um pouquinho sobre um dos problemas de Valinhos, que é a questão da mobilidade, né? Eu falava que eu moro na cidade de Valinhos e que eu percebo que a mobilidade é um problema crônico hoje da nossa cidade. A água também é um problema crônico, histórico da cidade de Valinhos, a questão
Já tivemos vários momentos ali de rodízio de água na cidade de Valinhos. O senhor enxerga esses dois problemas como hoje os principais problemas da cidade? Existem outros? E existem maneiras da gente mitigar esses dois problemas em Valinhos? Valinhos, existem vários, vamos dizer assim, problemas e oportunidades, né? Nós estávamos agora de manhã conversando com alguns diretores da EVAL, né? Nós tivemos hoje a inauguração da Duílio Beltramini, ali numa área industrial da cidade, que, para quem conhece ali, é uma rua de mão dupla. A EVAL surgiu desde 2007, né, com esse principal pleito. Nós precisamos abrir uma outra rua para fazer pelo menos um anel e melhorar um pouquinho o ambiente empresarial. Valinhos não tem um distrito industrial. Esse é um outro problema, né? Conversando com empresários que estavam ali, os empresários falam, isso é uma grande conquista, mas pensar só na abertura de uma rua como o principal problema para a cidade, para o desenvolvimento econômico, não, é muito pouco. A gente precisava ter uma área industrial que tivesse acesso de mobilidade adequado, que tivesse a infraestrutura de água e esgoto para que pudesse atrair outras empresas para Valinhos, empresas que pudessem fazer, na verdade, um trabalho de desenvolvimento econômico aliado à sustentabilidade. Hoje tantas empresas nessa área orbitam a cidade de Valinhos, aqui na região metropolitana de Campinas, e que talvez pudesse, com uma política de incentivos fiscais e um planejamento de longo prazo, serem atraídas também para Valinhos. Penso que o problema da água, como você citou, Thiago, é um problema que, razoavelmente, nós demos um passo importante, nós vamos superá-lo, acredito eu, a partir de uma direção que nós tomamos, que é muito parecido com a direção de Campinas. Valinhos, num determinado momento, praticamente metade da necessidade de água de Valinhos vinha de reservatórios de água bruta dentro da cidade de Valinhos, né? Campinas hoje mais de 90% vem do rio Atibaia, depois da grande crise hídrica de 2014. São Paulo a região metropolitana começou a fazer um movimento para que São Paulo dependesse menos do sistema Cantareira e que o interior, aqui a região metropolitana de Campinas, pudesse se valer mais dos serviços de água do rio Atibaia desse sistema. Então Valinhos construiu a segunda adutora. Agora na Câmara nós aprovamos um projeto de uma espécie de desoneração do DAI em relação a algumas responsabilidades que ele tinha de repasse para a prefeitura ainda da obra da primeira adutora. Então, no ano passado, nós aprovamos um projeto permitindo que o DAI não enviasse 10 milhões para a prefeitura, mas que investisse na construção da segunda adutora. Então, essa ação da Câmara foi de extrema importância para que o DAI pudesse fazer a conclusão da obra. Agora o DAI precisa fazer mais um módulo de tratamento, né? Hoje o DAI já está captando 340 litros por segundo ali do rio Atibaia, e com um novo módulo de tratamento de 170 litros por segundo, vai ser possível que o DAI solicite outorga e capte do rio Atibaia não só 340 litros por segundo, mas 510 litros, o que daria uma razoável reserva hídrica, aí vamos dizer assim, pro médio e longo prazo para a cidade de Valinhos. Agora, nós temos um problema sério, por exemplo, que é o tratamento de esgoto na cidade. Nós temos uma estação bastante antiga que precisa ser remodelada, e se nós não tivermos um tratamento de esgoto adequado para Valinhos, e isso aí o Ministério Público já entrou em acordo com a Prefeitura, quase teve um acordo com a Sanasa também, nós vamos impedir o desenvolvimento econômico, nós vamos impedir que a própria cidade cresça nos loteamentos que já existem e possa se construir mais residências, né? Esse é um problema, e logicamente o problema da mobilidade. Se não se criar uma inteligência adequada para que na aprovação de novos empreendimentos você faça um esforço grande, né, sobretudo baseado em critérios técnicos, não em critérios políticos, que eu preciso aprovar aquilo lá, não. Em critérios técnicos, suportando primeiro o viário da cidade, para depois você aprovar novos empreendimentos, nós vamos continuar agravando esses problemas. Infelizmente é uma direção que Valinhos tomou. Por um lado é positivo, Valinhos cresceu muito com os condomínios, atraiu, na verdade, pessoas de várias regiões da cidade que contribuem com seus trabalhos, com o seu conhecimento, para que Valinhos pudesse crescer também nos índices de DH. No entanto, essa opção por condomínios
fez com que nós não tivéssemos vias de escoamento. Eu não tenho plano B. Quando eu estou no trânsito e acontece um problema, ou nos horários de pico, eu só tenho aquele plano A e eu tenho que esperar o trânsito acabar para que eu possa sair da cidade, me movimentar. Então, Valinhos fez opções lá atrás, nós sofremos disso e precisaremos de análise técnica para ver de que modo a gente melhora a partir das contrapartidas dos empreendimentos que serão aprovados, de como que nós vamos abrir, por exemplo, novos caminhos. A gente tem uma proposta dentro do grupo que a gente está discutindo, que é, por exemplo, abrir ali do Pedrão, atrás do Pedrão, para quem vai para Vinhedo, passando para Joaquim Alves Correia e chegando lá próximo do cemitério. Existem alternativas técnicas que depois vão precisar angariar recurso, e acredito que a própria aprovação de empreendimentos pode suportar as obras que são necessárias para que a gente possa mitigar um pouquinho desse problema. 11h51. Quero agradecer demais a participação do vereador André Amaral, ele que é vereador pelo PL na cidade de Valinhos e que tão gentilmente veio até o nosso estúdio para bater um papo comigo e, claro, com você que é ouvinte da Brasil. Vereador, muito obrigado. Thiago, eu agradeço esse momento e digo para a população que está ouvindo, né? Esse ano é super importante que todos participem do processo, busquem informações, e a participação de cada um é fundamental se a gente quer construir um futuro mais justo, mais solidário, com pessoas que possam construir, de fato, o bem comum a partir também das instituições políticas. Muito obrigado, seguimos trabalhando nesse sentido. 11h52.